tarde a todos. Um prazer estar aqui, agradecer o convite do professor Fábio, um amigo de longa data, de muitas campanhas, de muitas estratégias em conjunto. Dividir a mesa aqui com tantos colegas e especialistas em diversos temas e vejo vários amigos aqui também na plateia. E já pedindo desculpas ao professor Fábio e a todos, eu vou ter que me ausentar logo em seguida da minha fala, por uma razão de trabalho. O julgamento, o advogado é refém dos julgamentos e dos horários fixados pela corte, então eu tenho um julgamento daqui a pouco, uma continuação de julgamento daqui a pouco relevante, então eu vou ter que me ausentar e perder um pouco do aprendizado com todos os colegas aqui. Então, a minha função aqui é tentar trazer um pouco da visão jurídica, né, da visão do advogado numa campanha eleitoral, e tentar falar um pouco desse diálogo com a comunicação. A presença de um advogado junto com a equipe de comunicação é extremamente relevante, principalmente para a gente prevenir equívocos. Não só equívocos na abordagem do eleitor, para conquistar o eleitor, mas principalmente equívocos que possam gerar uma reprimenda da justiça eleitoral. Então, hoje, a justiça eleitoral hoje ela tem uma atuação muito firme, uma atuação muito presente, tanto na parte da pré-campanha, como na parte durante a campanha e após a campanha. Nós temos várias ações que têm desdobramento pós-campanha. Então, todo o trabalho de uma comunicação, e agora a gente está num momento de pré-campanha e várias campanhas que a gente vai trabalhar esse ano, a gente já está em contato com as equipes de comunicação e vendo os vídeos, vendo as postagens, vendo os slogans, as frases, uso de cores, uma série de questões que são importantes. Então, o que eu entendo que é relevante nessa questão da comunicação eficiente? Eu já ouvi o professor Fábio falando da importância de projetos de interesse público, não só para convencer o eleitor, mas também para baratear uma campanha, né? Um problema grave das nossas campanhas eleitorais sempre foi a discussão sobre os gastos, né, numa campanha eleitoral. E a preocupação de todo candidato. Quanto que eu vou gastar, como é que eu vou gastar, se eu vou ter dinheiro para gastar. Minha campanha é uma campanha mais simples, a campanha do meu adversário é uma campanha mais poupuda de recursos. Então, como é que eu posso vencer essa disputa, né? Então, nessa questão relacionada aos gastos de campanha, uma boa comunicação barateia esses custos de campanha, né? Hoje a gente tem um financiamento de campanha basicamente com os fundos, né? Um fundo partidário com um menor volume, porque é um dinheiro usado para o pagamento do dia a dia dos partidos políticos, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é o chamado FEFEC, que é um fundo que, para essa eleição, nós vamos ter cerca de 5 bi de reais para distribuir para todos os partidos políticos, e os partidos distribuem entre os seus candidatos na forma que a legislação autoriza. Além disso, uma campanha pode utilizar recursos, doações de pessoas físicas, até o limite de 10% do rendimento bruto daquela pessoa física no ano anterior à eleição. E aqui eu queria só fazer um comentário, já que a gente está falando de comunicação. No dia 15 de maio passado, deu início o prazo, e foi muito pouco falado, muito pouco discutido, o início do prazo da vaquinha virtual, né, do crowdfunding para as campanhas eleitorais. E isso é um momento que é extremamente útil para uma comunicação de uma campanha eleitoral. É a brecha que o candidato tem para falar com o eleitor, pedir a colaboração financeira do eleitor e dizendo que se pretende ser candidato. É um momento único, um dos poucos momentos únicos que o pré-candidato pode se colocar, dizendo o seguinte: eu quero me candidatar. Aquele cidadão vai ser: eu quero me candidatar a cargo eletivo, abrir aqui uma vaquinha virtual. Toda essa vaquinha virtual tem que ser feita nas plataformas cadastradas pelo TSE. Nós já temos cerca de 10 plataformas cadastradas. A última vez que eu olhei no site do TSE, tínhamos 10 plataformas já cadastradas. E essa arrecadação é feita nessas plataformas, mas, obviamente, o dinheiro só pode ser gasto no momento da eleição, né? Então, é um dado importante que hoje um pré-candidato pode divulgar nas suas redes, divulgar nos seus canais de comunicação. Olha, eu estou aqui com a vaquinha virtual aberta. Como é que isso acontece? Olha, como é que isso operacionaliza? Você, eleitor que se simpatiza comigo, você que é meu amigo, você que é meu familiar, você pode doar até 10% do que você ganhou no ano de 2023.
Você vai doar através desse link, dessa forma. Essa doação vai ficar guardada e quando eu for escolhido o candidato e abrir a minha conta bancária de campanha, esse dinheiro vai para a minha conta bancária de campanha devidamente identificado. O João da Silva doou R$1.000 para a minha campanha através da plataforma tal de vaquinha virtual. Então, é um momento em que você não só consegue arrecadar recursos para a sua campanha, não fica tão dependente do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, e você está indiretamente lembrando as pessoas mais próximas, lembrando aos seus amigos, aos seus familiares, que é o núcleo central da sua campanha. Né? Antes você pedir o voto para o eleitor, né? Antes daquele candidato pedir o voto para o eleitor, ele tem que convencer o seu núcleo próximo, a sua família, os seus amigos, e dali vai irradiar para fora. Então, é um momento ótimo para se divulgar a pré-candidatura. E toda essa parte de pré-campanha também, a comunicação da pré-campanha, hoje a gente tem uma permissão na lei que também é muito pouco explorada, que é a permissão do impulsionamento de postagens na pré-campanha. Parece assim, talvez aqui a maioria possa já saber disso, né, que é permitido impulsionar conteúdo na pré-campanha, mas muitos candidatos não sabem. Outro dia, um prefeito, candidato à reeleição, me ligou e falou assim, pô, eu posso impulsionar? O meu adversário está impulsionando conteúdo aqui na internet. Pode impulsionar na pré-campanha. Mas tem algumas regras a seguir. Primeira regra, você nunca pode impulsionar conteúdo negativo. Você nunca pode impulsionar conteúdo que seja crítica ao seu adversário. Nem na pré-campanha, nem durante a campanha. Ponto 1 do impulsionamento. Impulsionamento é aquele que você paga para divulgar a propaganda, não é a propaganda postada. Né? Então, é o impulsionamento. Você está pagando para divulgar aquilo para quem não é seu seguidor. Divulgar com maior ênfase. Outra questão do impulsionamento na pré-campanha. Tem que ser de forma proporcional, moderada e transparente. Transparente por quê? Porque tem que ser da própria conta da pessoa física que é candidata. Da própria conta do partido político que tem os seus candidatos. Então, só a pessoa natural e o partido político podem pagar aquele impulsionamento. Não, mas eu tenho um amigo aqui que quer impulsionar para mim. Não, ele não pode impulsionar para você. Quem pode impulsionar é o pré-candidato e o partido político. Então, por isso, de forma transparente. E o que é de forma moderada e proporcional na pré-campanha? Esse talvez seja o conceito mais difícil, né? Toda essa definição legal que passa por esse subjetivismo, né, por essa margem de entendimento, pode suscitar dúvidas. O que é moderado numa pré-campanha? É R$100 por mês? É R$1.000 por mês? É R$2.000 por mês? Né? Então, nós não temos ainda parâmetros objetivos na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, tem se utilizado muito utilizar como parâmetros o valor máximo de gastos naquela campanha. Então, se você vai poder gastar naquela campanha até R$1 milhão, se você impulsionou naquele período de pré-campanha R$10 mil, é um valor moderado e proporcional a um gasto de uma campanha de R$1 milhão. Né? Agora, se você impulsionou R$100 mil numa campanha de R$1 milhão, é proporcional? Dá para discutir. Dá para discutir. Eu, particularmente, não indicaria chegar até esse teto, até esse limite do impulsionamento na pré-campanha. Então, eu acho que toda campanha que for impulsionar nessa fase anterior ao período eleitoral deve consultar o advogado para ver qual é o valor máximo de gastos previsto para a nossa disputa. Quanto que eu estou pensando em gastar durante a campanha? Né? Qual é o cargo em disputa? Para que não impulsione de forma incorreta, de forma desproporcional, porque qualquer gasto anterior ao período eleitoral pode gerar também o abuso do poder econômico. Então, condutas ilícitas praticadas antes do período eleitoral também podem caracterizar o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. Então, por isso, tem que se ter essa cautela também na pré-campanha. Acho também que a legislação é muito permissiva, ela é muito light, quando se fala do que se pode falar num período pré-eleitoral.
Há alguns anos atrás, a legislação não tinha essa série de itens que são permitidos hoje você fazendo uma pré-campanha, por exemplo. O artigo 36A da Lei 9.504 de 97, ele lista o que não é considerado propaganda eleitoral antecipada. Né? Antecipada é toda aquela propaganda, toda aquela divulgação que ocorre antes do dia 16 de agosto do ano da eleição, momento em que é permitida a propaganda eleitoral. Então, o que não é considerado propaganda eleitoral antecipada? Falar que é pré-candidato. Não é considerado propaganda eleitoral antecipada. Você expor sua posição pessoal sobre um tema da sua cidade. Então, eu posso falar, olha, eu acho que o prefeito está fazendo uma excelente administração porque conseguiu reabrir o nosso hospital. Eu, como prefeito, posso ir na minha rede social e falar assim, olha só o que a gente conseguiu fazer nesse período. Esse tipo de manifestação sobre projetos, plataformas, manifestações ideológicas, tudo isso está permitido. Fazer encontros em ambientes como esse aqui, partidários, para discutir programa de governo, é permitido. Não pode fazer numa praça pública, um comício. Isso não pode no período de pré-campanha. Mas, nesse período de pré-campanha, então, é muito comum reuniões domésticas, para você falar das suas ideias. Por que você quer ser candidato? Por que eu estou me colocando como pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro? Qual é a minha história de vida? O que eu já fiz para a sociedade? Tudo isso é permitido. Tudo isso pode ser feito. E tudo isso pode também ser impulsionado nas redes sociais, porque é uma propaganda de conteúdo positivo do próprio pré-candidato. Então, esse conceito mais flexível do que não é considerado propaganda eleitoral antecipada ajuda muito a comunicação no período de pré-campanha. Hoje, o período de campanha é um período muito curto, são só 45 dias. Né? Muitos aqui se recordam daquelas eleições em que nós tínhamos 90 dias de propaganda eleitoral. Né? Era um período longo. Hoje nós temos 45 dias, é um tiro curto. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo um tiro curto de 45 dias, hoje é muito mais dinâmico uma eleição. Hoje você consegue comunicar de forma muito mais rápida, de forma muito mais intensa, com canais que atingem muitas e muitas pessoas imediatamente. Eu sou do tempo em que rádio e televisão era o básico. Né? Rádio e televisão era tudo numa campanha. O candidato que aparecia na televisão era o favorito do partido, o queridinho do presidente do partido. Sou desse tempo. Hoje, é importante? É muito importante televisão, é muito importante rádio, sem dúvida nenhuma. Mas muito menos importante do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Né? Então, essa comunicação na pré-campanha é muito relevante e é muito importante essa sintonia, essa colaboração com as postagens. Então, você tem a sua equipe de comunicação, começa a fazer postagens, sem às vezes consultar o advogado, uma consulta simples, mostrar o vídeo, etc. e tal, pode gerar uma multa, pode gerar um excesso, pode gerar lá na frente um abuso do poder econômico, às vezes um uso indevido dos meios de comunicação. Nós já temos precedente do Tribunal Superior Eleitoral que considera a internet um meio de comunicação, o que parece óbvio, né? E o uso indevido da internet, das redes sociais, pode gerar uma cassação, pode gerar uma anulação daquela eleição, pode gerar uma declaração de inelegibilidade. Então, a utilização de deepfakes, a utilização de desinformação, a utilização de afirmações sabidamente inverídicas em relação aos seus adversários, tudo isso são fatos que podem gerar uma cassação, uma declaração de inelegibilidade, uma anulação daquela eleição que você ganhou nas urnas. Então, é importante essa troca, né, esse diálogo da comunicação com o jurídico por conta desses riscos. Né? Não é
Não é só uma aplicação de multa. Não, vou tomar uma multa, está tranquilo, está resolvido, pago essa multa depois, parcelo, porra, moleza. Não, não é só a multa. A multa pode ser a primeira das sanções, mas a sanção pode ser uma inelegibilidade por 8 anos, uma cassação, e assim vai. Um outro ponto que eu acho importante, e aí a equipe de comunicação tem que estar atenta também, é a nova regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral em relação à campanha digital. Nós sabemos que desde a eleição de 18, com mais ênfase em 20 e 22, as campanhas digitais ganharam um relevo muito importante e a disseminação de informações falsas também ganhou uma importância e uma interferência nas disputas eleitorais. Por conta disso, a Justiça Eleitoral ela é pioneira e talvez a mais eficaz nesse combate à desinformação. E traz uma série de regras que devem ser respeitadas. Mas na resolução desse ano, ela traz uma sessão inteira destinada a isso, a essa questão de campanha digital em geral. E traz assim muitos conceitos técnicos relacionados à comunicação digital que me parece que é um tanto exagerado uma resolução com conteúdo jurídico. Por exemplo, a resolução fala assim, olha, não pode ser utilizada inteligência artificial. Mas hoje o conceito de inteligência artificial é muito amplo. Hoje o conceito de inteligência artificial está muito mais próximo de ferramenta tecnológica do que qualquer outra coisa, do que o uso de robôs. Então, não a meu ver, não é recomendável uma resolução que não é discutida no Congresso, ela se aprofundar tanto em temas tão técnicos. E a série de obrigações que foram trazidas na resolução do TSE desse ano, e obviamente a excelente intenção do tribunal foi coibir isso, realmente tem que coibir. Trouxe um efeito não esperado, que foi o Google e a rede X, né, X, ex-Twitter e tal, eles decidiram o quê? Não aceitar o impulsionamento durante a campanha. Por quê? Por receio das consequências e das obrigações que são impostas às plataformas digitais por conta do recebimento de impulsionamento. Ontem o ministro Alexandre de Moraes, num seminário no Tribunal Superior Eleitoral, disse que é importante trazer as plataformas, as big techs têm que ser responsabilizadas, é impossível que elas não saibam que isso está sendo utilizado como um meio para propagar fake news, o poderio econômico, mas sim o poderio político que está por trás. Então, elas são chamadas e instadas a colaborar com a justiça. Né? E para uma plataforma como essa, com uma big tech como essa, não é o que recebe de impulsionamento nas campanhas eleitorais que vai fazer diferença financeira. Mas o risco daquela plataforma de ser punida severamente por um juiz eleitoral, por um tribunal eleitoral, afasta ela do seguinte: eu prefiro abrir mão desse pequeno lucro que eu tenho para não correr o risco de alguém mandar tirar do ar a minha plataforma. Suspender o meu sinal, que o prejuízo vai ser 1000 vezes maior. Eu fiz uma anotação para saber quanto que o Google recebeu na última eleição de 22. Eu anotei aqui, o Google recebeu na eleição de 22, obviamente, de gastos eleitorais, com aqueles ad Googles, né, e tal, 127 milhões de reais que o Google recebeu dos candidatos, sendo 28 milhões da campanha do Bolsonaro e 22 milhões da campanha do Lula. O lucro líquido deles, no ano de 22, foi de 73 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Então nós estamos falando de cerca de 300 bilhões de reais versus 120 milhões de reais. Então é uma diferença abissal. Não faz o menor sentido
uma plataforma desse quilate correr o risco de uma decisão contrária por conta de um valor que talvez não faça frente alguma ao seu faturamento. Então, outra novidade importante trazida na resolução foi a proibição, e aí é uma proibição muito mais ética do que relacionada a custos, é a proibição do uso de robôs, aquele bots, né, que chama, né? Bots, né? Bots ou de inteligência artificial para interagir com o eleitor como se fosse o próprio candidato. E aí é uma questão muito mais de conceituação filosófica, ética, né? Porque o principal para conquistar um eleitor é o eleitor saber quem é o candidato. E utilizar um robô através da inteligência artificial vai ser quase uma pessoa perfeita, né? Do outro lado ali da linha está uma pessoa perfeita, que fala tudo o que você pensa, tudo que você sente, com figurinhas maravilhosas para te acalentar o coração, e não é o próprio candidato. Então isso não deixa de ser uma comunicação fake. E isso também passou a ser proibido de forma expressa na legislação desse ano. E é muito comum, principalmente nos aplicativos de mensagens, as campanhas utilizarem dessa comunicação. Não só é preciso ter autorização sempre do eleitor para continuar aquela troca de mensagens, mas essa troca de mensagens com robôs hoje, ela não pode ser feita como se fosse o próprio candidato. Então, acho que todo o roteiro e todo o fluxo de ações tem que ser muito bem estudado pela comunicação. Então, hoje nós temos uma legislação ampla, uma legislação permissiva na pré-campanha. Nós temos uma dificuldade muito grande de angariar recursos nas campanhas eleitorais para aqueles candidatos que são candidatos pela primeira vez, que não têm um apoio incondicional do partido político. Então, esse momento da pré-campanha é um momento importante. É um momento importante para a comunicação vir e auxiliar esse aumento de engajamento do candidato durante o período de campanha. Então, eu tentei aqui pincelar os principais pontos, e eu acho que, obviamente, a gente não consegue exaurir todas as hipóteses e tirar todas as dúvidas, e eu já me deixo à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tenham e colocações após as demais palestras. E dizer isso, eu acho que quando o professor Fábio sempre fala de reputação, né, a reputação de um candidato, ela não está só na imagem que ele passa como um cara competente, como um bom gestor, mas tem que ser também uma imagem de que ele não deve à justiça, não pratica atos ilícitos. Eu tenho a impressão que o eleitor ainda se incomoda com candidatos que tenham problemas na esfera jurídica e respondam a ações que acabam por arranhar aquela imagem e prejudicar na obtenção do voto. Então é muito comum, principalmente em eleição de prefeito. Pô, fulano está caçado, não vota nele não. Ó, vai perder o voto, pô, vai votar nele para que ele está com o registro dele caçado, o registro indeferido, né? E, para fechar, na última eleição municipal no Brasil, nós tivemos mais de 100 prefeitos mais votados que não puderam assumir os seus cargos. Nós tivemos mais de 100 municípios que ficaram sendo governados por presidentes de Câmara de Vereadores. Por uma razão muito simples. Eles disputaram a eleição, os prefeitos, ganharam nas urnas, mas não tiveram o registro deferido e não puderam assumir e tomar posse. E como a chapa é una e indivisível, o vice-prefeito também não assume. E aí quem assume, quem é um substituto legal, é o presidente da Câmara de Vereadores. Então nós temos a situação mais antidemocrática e ilegítima do nosso ordenamento jurídico, que é permitir que um presidente de Câmara de Vereadores assuma a chefia do Executivo, muitas vezes por meses e meses. Então, daí vem a importância de o jurídico estar junto com a comunicação, estar junto com a gestão, para evitar esses problemas. Então, eu encerro aqui minha fala, queria agradecer, pedir desculpas de novo, que eu tenho que me retirar,
mas é porque realmente eu tenho esse compromisso, tenho esse julgamento agora, essa continuação de julgamento que é relevante, e aí eu peço licença para me retirar e agradecer a presença de todos vocês aqui. Obrigado.